Olá pessoal, essa é a aula 5, a aula sobre lançamento oblíquo. Lançamento oblíquo é um dos movimentos bidimensionais que a gente vai estudar na cinemática. E o curioso desse movimento é que ele engloba tanto o MRU quanto o MRUV, que a gente já viu anteriormente. Então vamos lá. Esse aqui é uma representação aí de um lançamento oblíquo. Aqui é do jogo Angry Birds, não sei se vocês conhecem, mas basicamente é que você pega um bichinho desse aqui, puxa no estilingue e dependendo de como do ângulo que você dispara ele, ele vai atingir aqui e derrubar esses bloquinhos. Basicamente é isso aí o que trata o jogo. E o que isso tem a ver com física? Muita coisa a ver com física. Então observe, na verdade, a gente despreza a resistência do ar nesse movimento aqui, ok? Então, a gente vai ter em x um movimento retilíneo uniforme, ou seja, sem aceleração, então só tem uma equação, que aqui seria a posição final igual a posição inicial mais velocidade vezes o tempo. E em y, a gente vai ter a aceleração, que é a gravitacional. Nesse caso, nós temos o mRUV. Então, a gente tem três equações. Posição final é igual a posição inicial mais velocidade inicial vezes o tempo, mais meio de AT ao quadrado, ou V ao quadrado é igual a V ao quadrado 2A delta S, isso em Y, ou V igual a V mais AT. E, bom, aqui F igual a MA está representando que tem uma força, a força no caso é a força gravitacional, que implica uma aceleração que aponta para baixo, a aceleração gravitacional que vai atuar em Y, ok? Depois eu vou resumir essas equações aí para vocês. Então, basicamente é isso, pessoal. Num lançamento como esse, você dispara um objeto com uma certa velocidade, lembrando que o vetor velocidade ele vai ter que ser decomposto na componente x, que vai ser o v0x, e na componente y, que vai ser o v0y. E aí a gente tem algumas características desse movimento. Ele tem uma trajetória parabólica, ele tem uma altura máxima, quando a velocidade final de y for zero, quando a velocidade de y for zero. Ele vai ter um alcance, que é a maior posição que ele vai atingir em x. Então, tudo isso aí são aspectos desse movimento para a gente trabalhar, ok? Antes de continuar, eu queria mostrar para vocês algo interessante. É sobre Naruto, não sei se vocês conhecem. Naruto é um desenho, um anime, é um desenho japonês, em que conta basicamente a trajetória de uma criança ninja em sua aldeia. Bom, então você pensa, não, a vida de um ninja é boa, é um desenho, ele só vai lutar e tudo. Não, quem disse Naruto aqui para fazer esse é o personagem Naruto, para fazer o teste para se graduar, ele precisa fazer uma prova também. E olha só o que é que cai na prova dele. Bom, vamos esquecer. Qual é a próxima? A linha B no diagrama indica a trajetória de uma shuriken lançada ao inimigo C pelo ninja A sentado no topo de uma árvore de 7 metros de altura. Descreva e formule a trajetória requerida se C estivesse nos pontos D, E e F. Prediga também o alcance máximo da shuriken e explique como chegou a essa resposta. Esses são problemas integrados, apoiados em princípios incertos e requerem uma análise complexa de energia mecânica. Bom, viram aí? Eles vão ter que resolver um problema de um dispositivo ninja, que é chamado de Shuriken, basicamente, que é disparado e aquilo ali é um lançamento também. Naquele caso é um lançamento um pouco diferente, ele é horizontal, no caso é metade do lançamento oblíquo. E eles têm que fazer o cálculo, mostrar que eles perguntam a trajetória é uma trajetória parabólica, a gente tem como mostrar isso, enfim. Vocês podem perceber aí que aparece um lançamento em algumas situações. Então vamos lá, vamos estudar um pouquinho sobre as características do lançamento oblíquo. Bom, uma coisa importantíssima é que os movimentos em x e em y eles são independentes. Então acontece simultaneamente, eles são conectados pelo tempo, mas independentes. Então, em x você tem um movimento que é retilíneo uniforme, em y retilíneo uniformemente variado. Aqui tem um teste que foi feito em que você abandona uma bolinha verticalmente, a bolinha vermelha, e ao mesmo tempo você dispara para frente a bolinha amarelo. Observem. E aqui está sendo mostrado vários instantâneos, ou seja, vários intervalos de tempo. E a gente pode perceber que essas bolinhas atingem elas estão sempre às mesmas alturas e, de fato, elas vão tocar o solo ao mesmo tempo. Ou seja, esse movimento é conectado pelo tempo, mas ele é independente. Você tem um movimento que está puramente vertical e o outro que tem uma combinação de um movimento na horizontal com um movimento na vertical devido à aceleração da gravidade e ambos chegam ao mesmo tempo. Ok?
Então, esses movimentos eles são de fato independentes, mas acontecem ao mesmo tempo. Um outro exemplo aqui, um skatista. Como é que um skatista consegue pular um obstáculo? Basicamente, ele está se movendo com o skate na horizontal e ele pula. Então, quando ele pula, ele faz o movimento para cima, mas ele tem velocidade para frente, a mesma velocidade que o skate. Então, aqui, quando o movimento é curto, a gente mais ou menos desprezando a resistência do ar, o que está acontecendo é que ele tem um movimento para cima e para a direita, e o skate tem um movimento para a direita. Então, ele sobe, chega na velocidade máxima, ou na velocidade zero, em y, depois começa a cair sob a ação da gravidade e vai encontrar o skate justamente porque ele tem a mesma velocidade em x que o skate. Então, basicamente, ele faz o movimento em y, mas o movimento em x dele é igual ao movimento do skate. Claro, desprezando a resistência do ar nesse caso, ok? Porém, a resistência do ar tem que ser levada em conta. Veja, aqui eu estou mostrando o que acontece quando a gente leva em conta a resistência do ar. Embora nesse momento a gente vai estudar desprezando a resistência do ar, ela tem um efeito significativo. Olha aqui, por exemplo, a trajetória de duas bolinhas de beisebol lançadas com ângulo de 60 graus e uma velocidade de 44,7 metros por segundo. Olha o que acontece. A primeira trajetória, essa daqui, ela está no ar. Então, essa trajetória tem um alcance, ou seja, essa distância máxima que atinge em y de 98,5 metros, enquanto a outra que foi no vácuo, ou seja, desprezando a resistência do ar, atinge 177 metros, com as mesmas condições iniciais. Já a altura máxima atinge 53 metros no primeiro caso, no segundo 76,8. Mais um exemplo aí do efeito da resistência do ar. E o tempo de percurso, ou seja, o tempo total do movimento, 6,6 segundos no caso com resistência, 7,9 segundos no caso sem resistência, ok? Então, em resumo, considerar a resistência do ar faz com que a altura máxima seja menor, o alcance seja menor, o tempo de movimento seja menor, ok? Mas vamos lá, vamos trabalhar sem contar a resistência do ar nesse primeiro momento aqui em cinemática. Bom, quais são as equações aí que a gente vai trabalhar? Na horizontal, a gente tem o MRU. Então, x igual a XO mais VOXT. O que é VOX? VOX é o seguinte, tá vendo essa velocidade? Essa velocidade é vetorial. Você tem que decompor ela na componente x. No caso, seria um V0 cosseno de 60. Então, aqui é um V0 cosseno de θ, do ângulo que faz com a horizontal. É a única fórmula que a gente tem para x. Ok? Para y, a gente tem um MRUV. Então, a gente tem três equações, aquelas três do MRUV, somente trocando a aceleração por menos g, que a gente está considerando que o nosso eixo y aponta para cima e a gravidade sempre aponta para baixo, por isso o sinal de menos. Ok? Com essas modificações, temos as equações aí para x e para y nesse movimento bidimensional. Ok? A gente ainda pode obter uma equação para o alcance, essa daqui. No caso, o alcance é a maior distância em x. Ela é dada por V0 ao quadrado, sendo duas vezes o ângulo horizontal dividido pela gravidade. E temos a altura máxima, que é o maior valor de y que é atingido. Isso acontece quando, pessoal? Quando a velocidade em y atinge zero. Observe que você dispara com a velocidade em y, ele chega na altura máxima, que é quando Vy é zero, depois ele desce e atinge de novo a mesma velocidade com que ele foi disparado. Ok? Outra coisa curiosa é que esse movimento ele é parabólico. Isso você pode demonstrar se você combinar essa equação com essa, e isolando o tempo. Você isola o tempo aqui e substitui. Você vai mostrar que é uma equação de segundo grau, ou seja, o gráfico é um gráfico parabólico. Ok? E a altura máxima é alcançada justamente na metade do tempo do movimento completo. Ok? Isso é outra informação que a gente usa para resolver os problemas. Então vamos lá, vamos ver um problema, como é que a gente resolve ele. Então nós temos um cano de irrigação enterrado no solo, ejeta água a uma taxa de 15 litros por minuto com uma velocidade de 36 km por hora. Bom, o que é isso, uma taxa de 15 litros por minuto? Isso aqui é chamado de vazão, uma coisa que a gente vai ver mais para frente em fluidos, mas basicamente é quantidade de fluido que atravessa uma área por unidade de tempo. Então, nesse caso, 15 litros por minuto, ok? A vazão ela pode ser volumétrica, como é esse caso, ela pode ser vazão mássica, por exemplo, você diz qual a massa de água, qual a massa de fluido que atravessa uma área por unidade de tempo. Bom, enfim. Então, veja que a gente já tem alguns dados. Temos a vazão, temos a velocidade. Essa velocidade está dada em km por hora,
Mas nosso Sistema Internacional de Unidades é o que? É o MKS, metro, quilograma e segundo. Então a gente vai ter que converter de quilômetros por hora para metros por segundo. O que é que eu faço? Eu divido por 3,6, já sei que vai dar 20 metros por segundo. Ok? Então, prosseguindo, a saída do cano aponta para cima, fazendo um ângulo de 30 com o solo. Opa, já sei que é um lançamento oblíquo. Eu vou ter uma velocidade inicial de 20 metros por segundo, fazendo um ângulo de 30 graus com a horizontal. Bom, aí eu já consigo obter V0y, V0x. Usando a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, pergunta-se quantos litros de água estarão no ar na situação em que o jato de água é contínuo, do cano ao solo. Bom, para eu saber quanto de água vai estar no ar, eu preciso saber qual é o tempo total do movimento. Porque se eu sei a vazão, que é a quantidade de água por tempo, se eu souber o tempo, eu descubro a quantidade de água. Então vamos lá. Vamos extrair os dados. Então temos a vazão, que é 15 litros por minuto. Vamos converter isso aqui para o sistema internacional. Então vamos colocar de minuto para segundo. Ou seja, se são 15 litros em 1 minuto, eu vou ter que dividir por 60 para saber em 1 segundo. Então, dividindo por 60, eu tenho 0,25 litros por segundo, ou 250 ml. Mas vamos deixar assim, porque a pergunta no final é em litros. Então, a vazão, 0,25 litros por segundo. Velocidade inicial, eu divido por 3,6, obtenho 20 metros por segundo. Se eu pego a componente x, que é a projeção no eixo x, V0, o cosseno do ângulo, é 20 vezes o cosseno de 30, dá 17,32 metros por segundo. Já a componente y é 20 vezes o seno de 30. Seno de 30 é meio, então dá 10 metros por segundo. E a gravidade é 10. Ok? E agora, como é que eu vou fazer para descobrir esse tempo de movimento? Bom, tem mais de uma forma de resolver esse problema. Nós vamos resolver através do tempo de altura máxima. A equação que a gente tem é essa aqui, ó. Essa é uma das que a gente pode usar. Vy é V0y menos gt. Isso só para y. Só que na altura máxima, qual é a velocidade y? 0. Velocidade inicial em y a gente já calculou 10, menos gravidade 10t, achamos o tempo para a altura máxima de 1 segundo. Se até a altura máxima a gente leva 1 segundo, então o tempo total do movimento é de 2 segundos. Pronto. Já sei o tempo total do meu movimento. Agora eu uso aqui aplicando na vazão. Ó. Então, como é que é o volume completo que a gente vai ter no ar? Se a vazão é 0,25 litros por segundo, em 2 segundos eu tenho 0,5 litros de água no ar. Ok? Então, portanto, meio litro de água vai estar no ar. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido os conceitos básicos aí de um lançamento oblíquo. Dá para combinar essas equações aí à vontade e responder vários exercícios. Ok? Nos vemos na próxima videoaula.